paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Pega a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, antes de você se sentar. Amém? Glória a Deus, que bom estarmos juntos, reunidos mais uma vez. Amém? Vamos abrir lá no Salmo 63. Salmo de número 63. Davi anela pela presença de Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim: diz assim a palavra de Deus, Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio jubiloso. Cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Até aqui. Amém? Essa é a palavra de Deus. Você crê assim? Amém? Então desocupa tuas mãos e aplaude bem forte ao Senhor. Aplaude ao Senhor, glorifique a Deus com as suas palmas. Aleluia, glória a Deus. Amém? Pode sentar. Louvado seja Deus. Que maravilha. Quantos leões, quantas batalhas talvez você enfrentou para chegar até aqui nessa manhã. Quantos leões externos, né? Quantas lutas externas e quantos impedimentos também, às vezes, dentro de nós, né? Para que nós não estivéssemos aqui. Mas, louvado seja Deus, que aprove ao Senhor, que você conseguiu chegar. E por isso você deve glorificar. Porque nós estamos num mundo onde tudo diz não com as coisas concernentes a Deus. Mas você venceu. E sabe por quê? Porque Deus está com você. Porque Deus te fortaleceu. Porque Deus abriu os seus caminhos. Porque Deus te conduziu. Porque Deus te guardou. Você chegou. E desde o início do culto, você está ouvindo Deus falando com você. Através do louvor, através da mensagem, através de oportunidade, Deus está falando com você. Deus está falando para você. O deserto vem. É inevitável. Todos nós passamos por deserto aqui, nessa terra. É verdade ou não é, igreja? Todos nós. Um é um tipo de deserto de uma forma, o outro é de uma outra forma. Mas a verdade é que todo cristão que teme ao Senhor, que anda com Deus, ele vai automaticamente, em algum momento, passar por desertos. Mas a pergunta é: como nós passamos pelo deserto? E aqui foi falado. Quando o pastor falava sobre Jó, Jó passou por um deserto. Ele não estava num deserto físico, mas ele estava num deserto onde ele perdeu tudo que ele tinha,
aonde ele ficou enfermo, até a sua saúde ele perdeu. Então ele passou por aquele drama, por aquela crise, digamos assim. Aquele foi um deserto para ele. Como foi que ele passou aquele deserto? O pastor explicou aqui. Glorificando a Deus, louvando a Deus, mantendo sua sinceridade com Deus, mantendo sua lealdade a Deus. Amém? Então a pergunta para nós é: como nós estamos passando pelos nossos desertos? Como que a igreja está passando? Lembrando que deserto não é morada. Diga assim comigo: deserto não é morada. Olha a esperança que Deus nos dá. Deserto não é morada. Deserto é só uma passagem. Você está passando, está caminhando, está passando. É como aquela nuvem que ela vem. Aquela nuvem escura e assustadora, mas ela vem, ela passa, vai e o sol volta, o sol volta a brilhar e o céu volta a ficar azul. Amém? Então, que a gente possa entender isso. Porque quando nós falamos sobre esse salmo, nós lemos esses salmos e nós falamos, que coisa mais linda. Porque a gente vê o salmista, ele falando do quanto ele tem sede de Deus, do quanto ele ama Deus. Mas só Deus sabia o que ele estava passando. E o povo que estava com ele também. Mas no seu interior, só Deus sabia a tristeza que estava no seu coração. Mas ele subjugou a tristeza, subjugou a decepção, para dar lugar à adoração a Deus. Amém? Irmãos, o livro dos Salmos são orações e louvores que, de modo geral, expressam a nossa profunda intimidade com Deus, nossas emoções mais profundas e mais íntimas com Deus, com relação a Ele. Então, é um livro muito importante. É um livro que todos nós devemos amar e ter até mesmo aquele costume, né, da gente orar e a gente ler e a gente acompanhar os salmos, porque é algo tão precioso, que nos ensina tanto e que nos ensina a orar, que nos ensina a nos colocar diante de Deus em adoração, não é? Então, os salmos eram muito usados pelos servos de Deus, os judeus, nos rituais, nos cultos, em todos os momentos. E, inclusive, também nas subidas, onde eles estavam subindo para a casa do Senhor. E era uma coisa muito preciosa, os salmos, para o povo de Deus. E esse salmo, especificamente 63, ele é um salmo que está classificado como um salmo de confiança e de devoção. Ou seja, é um salmo que expressa confiança na integridade e no conforto de Deus, da presença de Deus. Ou seja, o conforto que a presença de Deus traz ao ser humano. Então, é um salmo que expressa essa confiança. E também é um salmo que expressa a devoção da alma a Deus, o seu ardor, o seu desejo por Deus. Amém? Inclusive, eu tenho aqui uma versão desse salmo que ela diz assim, ela é um pouco diferente, mas eu achei ela bem explicativa. E ela diz assim: ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor te busco. Minha alma está sedenta de vós e minha carne por vós anseia, como na terra árida e sequiosa e sem água. Quero vos contemplar no santuário para ver o vosso poder e a vossa glória. Porque vossa graça é mais preciosa do que a vida. Meus lábios entoarão vossos louvores. Assim vos bendirei em toda a minha vida, com as minhas mãos erguidas, vosso nome
adorarei. Minha alma está saciada como de fino manjar. Com exultante alegria meus lábios te louvarão. Quando no leito me vem a vossa lembrança, passo a noite toda pensando em vós. Porque vós sois o meu apoio. Exulto de alegria à sombra das vossas asas. Minha alma está unida a vós. Sustenta-me a vossa destra. Amém? Essa é uma outra versão que eu acho muito linda e ela explica bastante, né? Buscar com ardor. A nossa alma está unida a Deus. Eu acho expressões interessantes. Eu achei interessante passar para os irmãos, amém? Então, aqui, irmãos, esse salmo, ele vai nos mostrar Davi, porque esse salmo é um salmo de Davi, vai mostrar Davi falando de toda o seu ardor, o seu desejo de Deus, a sua busca por Deus. E nós falamos, Senhor, esse homem devia estar vivendo um momento com Deus maravilhoso, um momento de alegria, de plenitude, um momento onde tudo estava bem, as coisas ao seu redor estavam indo muito bem. Ele era rei, né, de Israel, tudo estava correndo muito bem no seu reinado, tudo estava maravilhoso na sua família, porque olha como esse homem adora a Deus. Olha como esse homem busca Deus. Olha o ardor e o desejo que ele tem de Deus. Tudo está perfeito na vida desse homem. A gente pode pensar. Mas não é bem assim. Né? Por quê? Aqui está dizendo o seguinte. Esse é um salmo de Davi. Quando estava no deserto. No deserto de Judá. Mas ele não estava ali porque ele queria estar. Ele não estava ali, irmãos, porque ele estava passando fazendo uma viagem, fazendo um passeio. Ele não estava ali por sua própria vontade. Mas ele estava ali com seu coração sangrando. Por quê? Porque ele foi traído pelo seu próprio filho. A dor do coração daquele homem. E a gente vê essa explicação lá em 2 Samuel, se você quiser acompanhar. 2 Samuel, no capítulo 15. Absalão, filho de Davi, ele passou a ter uma inveja e queria a todo custo reinar no lugar do pai. Ele queria tomar posse do lugar do pai. Ele invejou o lugar do seu pai. E é assim muitas vezes, né, que acontece. Às vezes as pessoas querem o que o outro tem. E às vezes talvez você já passou por isso. Mas saiba que Deus preserva e sempre vai preservar tudo que é dos seus filhos. E nada ele vai perder, independentemente do que aconteça. E a palavra de Deus aqui, em 2 Samuel 15, vai falar, no verso 4, diz assim, dizia mais Absalão, o filho de Davi, ele dizia, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Aí depois no verso 14 diz assim, para explicar, ficar mais explicadinho aqui, ele pediu para o seu pai Davi, para que ele fosse fazer um sacrifício em Hebrom. E o pai dele disse, vai meu filho. E ele foi, só que ali ele já estava tramando tomar o trono do seu pai. E aqui Davi ficou sabendo, diz aqui no verso 14, disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar para que, porventura, não se apresse ele
e nos alcance e lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio da espada. Ele sabia quem era Absalão, ele conhecia seu filho, e ele logo fala: gente, vamos fugir, vamos sair daqui, para que não aconteça coisa pior, porque ele vai levantar guerra contra todo o povo. Ou seja, ele conhecia Absalão e ele estava obstinado a todo custo. Ele queria tomar o reinado, o trono do seu pai, Davi. E no verso 23 diz assim, quando eles já estavam caminhando, diz assim: e toda a terra, verso 23, e toda a terra chorava, os que foram com Davi, e toda a terra chorava, e a grandes vozes, passando todo o povo, também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção a caminho de onde? Do deserto. Chorando, lamentando e entristecidos, estavam a caminho do deserto. Verso 30 diz assim: e subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele, cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando, sem cessar. Que dor, que traição. Eles subiam, eles iam para o deserto, caminhando e chorando. E eles iam com a cabeça coberta. E a palavra de Deus diz que Davi, ele subia chorando com a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços. A cabeça coberta, ela simboliza, aqui nesse caso aqui, ela simboliza muito tristeza. Mas essa cabeça coberta, ela também significa respeito e temor a Deus. E era o que Davi ele tinha. Davi havia pecado, havia errado, falhado, sim. Mas Davi, ele tinha um coração que era segundo o coração de Deus. Havia um temor em Davi. E Davi tinha um respeito por Deus. E ele estava com a cabeça coberta, representando ali o seu temor a Deus, seu respeito, mas também o seu luto, sua tristeza por tudo que estava acontecendo. E ele estava com os pés descalços, que também representa tristeza. E todo o povo que estava com ele também estavam com suas cabeças cobertas, todos expressando ao mesmo tempo temor a Deus, mas também muita tristeza. Eles estavam ali manifestando de uma forma ali no seu corpo, no cobrir a cabeça, no andar descalços, estavam mostrando o seu respeito a Deus e ao mesmo tempo a dor e a tristeza que eles estavam sentindo naquele momento. Então, queridos, Davi, quem foi Davi? Quem era Davi naquele momento? Ele era o rei. Ele era o rei de todo Israel. Então, ele era alguém que estava no trono, que estava no palácio, que tinha honra, que ele tinha tudo. Mas de uma hora para outra, Davi não tinha mais nada. De uma hora para outra, o deserto veio sobre a vida dele. De uma hora para outra, a prova surgiu na vida dele. E não é diferente com a gente muitas vezes. Muitas vezes você, sem nem pensar, se vê no deserto. Se vê no momento de prova. Mas quando o Senhor, Ele está comigo, Ele está com você, pode ser o deserto, pode ser a prova, pode ser a situação que for. Se o Senhor está conosco, a gente vai adquirir vitória. E se o Senhor está conosco, nós vamos ter força, nós vamos ter nos nossos lábios adoração, nós vamos ter nos nossos lábios gratidão a Deus. Porque a questão é, como é que passamos? Puxa vida, pastora, mas não está bom assim. Eu queria que fosse diferente. Mas o importante é você passar por essa fase, glorificando a Deus, crendo nele, confiando nele, e com seu coração devotado a ele,
com ardor de buscar a face de Deus. E você vai ver o resultado depois. Você lembra o que aconteceu com Jó, como foi dito? Eu estava sentada ali e eu falei, meu Deus, tudo a ver. Não precisava eu pregar, né? Porque o pastor já pregou. Já falou, porque é tudo a ver. Porque o Jó, ele passou por aquela situação, mas ele passou honrando Deus. E o que aconteceu com ele? Lá na frente ele teve a resposta. Deus deu tudo em dobro para ele. Passe pela prova honrando Deus. Passe pela prova glorificando Deus. Mesmo que você esteja sangrando por dentro. Mesmo que você sinta a dor da traição. Mesmo que você sinta a dor de uma tristeza profunda no seu coração. Mas o Senhor te diz para você e para mim, vamos suplantar essa tristeza. Vamos adorar a Deus, porque ao seu tempo Ele vai nos honrar, nos abençoar e transformar todo esse deserto no jardim. Amém? E aqui voltando para o Salmo que a gente estava lendo, para a gente poder entender o contexto e tudo o que estava acontecendo com Davi. Aí a gente pega e vem aqui. No verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Salmo 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. Ele vai dizer, olha Senhor, de madrugada Te buscarei. O que significa isso? Isso significa relacionamento. Isso significa prioridade. Primícia. Logo de madrugada, Senhor, eu te louvarei, eu te adorarei. De madrugada, no momento que é mais difícil para que a pessoa ela esteja ali disposta a fazer alguma coisa. Mas ele diz, é nesse tempo, eu vou te adorar, eu vou dar a minha primícia. Ou seja, Davi, mesmo no deserto, ele estava dando a sua primícia para Deus. Mesmo no deserto, estava priorizando o seu relacionamento com Deus. Ele não usou o deserto para dizer, para blasfemar de Deus, para falar de Deus, para dizer, Deus foi ingrato, Deus não me ajudou, Deus não fez por mim. Não, mas no meio daquele deserto, no meio daquela dor e daquele pranto, ele prioriza o relacionamento com Deus. Irmão, irmã, prioriza o teu relacionamento com Deus, independente de qualquer situação na sua vida. Quer seja na sua casa, no seu trabalho, nas suas questões particulares, na sua vida até espiritual. Escuta, o Senhor diz para você, honra-me com as tuas primícias. Quando nós falamos de primícia, nós pensamos logo no dízimo. E o dízimo é primícia das nossas finanças. Mas aqui nós estamos falando de uma primícia de relacionamento com Deus. Deixa tudo para trás, vai orar. Deixa tudo para trás, reserva o tempo para você ler a palavra de Deus. Deixa tudo para trás, reserva seu tempo ali sagrado para você fazer o seu jejum a Deus. É vida com Deus. Relacionamento é vida com Deus. E o que acontece muitas vezes, a pessoa ela não busca ter vida com Deus. E ela se torna um morto-vivo dentro da igreja ou aonde quer que ela esteja, não importa. Está compreendendo? Então que sejamos vivos, acesos na presença de Deus. Ainda que em tempos difíceis. Amém? E aqui ele vai dizer também assim, a minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja muito em uma terra seca, cansada, onde não há água. Davi olha para aquela terra.
e vê aquela terra seca, cansada, onde não havia água, terra de deserto. E ele começa a olhar para ele mesmo e falar: Deus, eu estou aqui, nesse deserto, perdi tudo, não tenho nada agora, cabeça coberta e pés descalços. Mas, Senhor, estou igual a essa terra, cansada, árida, seca, mas é de sede por Deus, é de vontade de Deus. Sabe, as coisas ao redor dele e tudo que estava acontecendo com ele doía em seu coração. Mas o que ele mais queria na vida era Deus. Deus era tudo para Davi. E aí, a palavra de Deus nos fala que essa sede de Deus, ela se trata de uma intensidade profunda. Uma intensidade profunda pela presença de Deus. Que muitas vezes, irmãos, a gente não cultiva dentro de nós. Sabe? Às vezes a pessoa fica tão mecânico assim, tão automático, que ela vai na igreja, ela ora, é como um religioso. Aí volta para casa, puta, acabou tudo, tal. Aí depois no outro dia que tem culto vai a mesma coisa. Não. Deus, Ele espera de mim, de você, uma intensidade mais profunda. Sabe? Não uma coisa superficial, mas profunda. Você sabia que para a pessoa conseguir o petróleo é o quê? É uma riqueza, é ou não é? Mas para conseguir o petróleo, a pessoa vai lá com a colherzinha e vai cavando a terra? É assim? Nunca vai achar. Porque no superficial, na superfície, não vai achar petróleo. Aonde é que vai achar a riqueza? Na profundidade. Então o Senhor hoje te chama. Obrigada, irmão. Então hoje o Senhor, Ele te chama para uma profundidade de relacionamento com Ele. É no deserto que o Senhor nos dá as maiores lições. E uma delas, e talvez a mais importante, é essa: relacionamento profundo com Deus. Até quando, irmãos, nós vamos aceitar ter um relacionamento superficial com Deus? Jesus está voltando. Independente das circunstâncias que acontecem ao nosso redor e das coisas que vêm sobre a nossa vida ou que a gente contempla, busquemos um relacionamento profundo com Deus. Tenhamos sede de Deus. Pastora, eu não tenho sede de Deus. Você não tem sede de Deus? Dobre os seus joelhos. Mesmo sem sede de Deus. Coloque a sua cabeça no chão. Mesmo sem sede de Deus. E clame a Ele. E peça a Ele: Senhor, eu preciso ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. E você vai se surpreender. Deus vai te responder. Porque Ele quer os seus filhinhos sempre aqui, ó, debaixo das suas asas. Então não adianta, irmãos, a gente estar na igreja, mas estar distante de Deus. Eu tenho que estar na igreja e próxima de Deus, unida a Deus. Aí nós vemos aí a continuidade, no verso de número 2. Para ver a tua fortaleza e a tua glória, como eu te vi no santuário. Então ele está falando no meio do deserto, e em meio àquela dor que ele estava passando, por tudo aquilo que estava acontecendo, sabe o que ele está falando? Estou com saudade do santuário de Deus. Estou aqui nesse deserto, sabe o que mais me faz falta? Não é o meu trono, é o santuário de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Essa sede e essa vontade de estar congregando, de estar com os irmãos ali no coletivo, adorando a Deus, de estar no santuário, de estar contemplando a glória de Deus no santuário. Era esse desejo de Davi. Em primeiro lugar e antes de tudo. Então, é isso que ele tinha necessidade.
E aí vai dizer também, na continuidade, vai dizer assim: porque a tua benignidade, no verso 3, é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Então ele está aqui manifestando a Deus gratidão. Aí você fala, mas no deserto? Sim, no deserto. Mas o próprio filho, o seu sangue, roubando o trono de Davi? Sim, mesmo assim. Ele está manifestando a Deus gratidão. Está sendo grato a Deus. Então aqui, pela benignidade de Deus, muitos poderiam olhar para a situação de Davi e não ver nenhuma benignidade de Deus ali. Porque ele teve que fugir do seu palácio e estava agora no deserto. É como a mulher de Jó. Ela olha para Jó e não vê a benignidade de Deus em Jó e fala, olha, é melhor você amaldiçoar o seu Deus e morrer. Mas só que Davi, ele era íntimo de Deus. Ele buscava relacionamento profundo com Deus. E por isso, ele sabia da benignidade de Deus. E que Deus estava sendo benigno para com ele. Ele sabia que Deus estava ali com ele. E que a presença de Deus com Davi no deserto era a benignidade e a bondade que ele precisava. Que ia garantir que ele tivesse força para vencer e sair daquela situação. Então, que nossos corações sejam sempre gratos a Deus, mesmo quando as coisas não saem do nosso jeito. Que nosso coração seja grato a Deus. Porque quando as coisas não saem do nosso jeito, ainda assim, a benignidade de Deus está conosco quando nós andamos com Deus. Porque quando nós andamos com Ele, Ele anda conosco. Quando nós buscamos o apoio dEle, Ele é o nosso apoio. Amém? Continuando aqui, no verso de número 4. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Ele está declarando, olha, eu vou te bendizer enquanto eu viver. Estou no deserto, estou no palácio, estou na abundância, estou na escassez. Eu tenho vida? Se eu tenho vida, enquanto eu tiver vida, eu vou bendizer ao Senhor. Não vou maldizer o meu Deus, porque eu estou passando pela prova. Não vou maldizer o meu Deus, porque as coisas estão difíceis para mim. Não vou maldizer o meu Deus, porque as coisas não saíram como eu planejei, como eu calculei, como eu projetei para a minha vida, não saiu. Não importa. Vou bendizer o meu Deus mesmo assim. Então essa é a vida do crente. Amém, amados? Você compreende isso? Essa é a vida do crente. Enquanto eu viver, eu vou bendizer a Deus. Não vou amaldiçoar o meu Deus. Vou bendizer o meu Deus. Por isso Jó falou, né? Você está falando como uma doida mulher. Onde é que eu vou amaldiçoar o meu Deus? Não. Vou bendizer o meu Deus enquanto eu viver. No caso de Jó, estou coçando as feridas com um caco de telha. Mas estou bendizendo a Deus. Mas está bom. Como o pessoal fala por aí, está ruim, mas está bom. Está bom. Vou bendizer. Enquanto há fôlego de vida em mim, vou bendizer a Deus. Olha que coisa maravilhosa, o coração de Davi aqui, totalmente adorador para com Deus e grato. Aí vai dizer aqui que ele levanta as mãos. E esse levantar as mãos é uma forma que os judeus eles tinham de adorar a Deus. Vou levantar as minhas mãos. Às vezes a gente esquece um pouco disso, mas essa forma de levantar as mãos é uma forma bonita de adorar a Deus, né? A gente levantar as mãos e orar e falar com Deus.
E você sabe que quando você levanta as suas mãos, você fica, digamos que, não me vem agora a palavra, mas você fica meio que sem uma proteção, digamos assim, porque você está com as mãos erguidas, dependendo do que acontece, você não vai conseguir se defender com rapidez. Você fica vulnerável, achei a palavra. Às vezes você fica vulnerável com as suas mãos erguidas. Mas é assim, sabe por quê? Porque isso significa confiança em Deus. Está levantando suas mãos para o trono de Deus, para Deus. Você está se colocando vulneravelmente diante de tudo, porque você confia em Deus. Então você levanta as suas mãos. E esse gesto de levantar as suas mãos significa um gesto de adoração. Então no deserto, Davi levantava as mãos e adorava a Deus. É difícil adorar no momento das lutas e das provas, pode ser difícil. Mas para o crente que ama a Deus, que tem um ardor de buscar a presença de Deus, levantar as mãos e adorar ao Senhor no deserto, não é tão difícil assim. Ele vai fazer, ele vai adorar a Deus. As pessoas ao redor vão olhar e não vão entender, ele está doido. Vão olhar para ele e falar assim, ele é esquisito. Vão olhar para ele e falar assim, mas ele diz que é crente, ó, vai ver, né, o que está acontecendo aí. Não vão entender. As pessoas vão olhar e não vão conseguir entender como é que essa pessoa ainda levanta as mãos e adora a Deus. Eu estive lendo algum tempo atrás a respeito das últimas palavras de grandes homens de Deus, das últimas palavras quando eles estavam no leito de morte. E você vê cada coisa que você, se a pessoa ela não conhece Deus, ela não entende das coisas de Deus, ela vai olhar e falar assim, como que essa pessoa fala isso? Se ela está morrendo. As palavras mais lindas e maravilhosas. As pessoas ali que andaram com Deus, que buscaram a Deus, estavam ali no seu leito de morte e falavam, né? Cada palavra maravilhosa. Porque ali, no leito da morte, o que a lógica do mundo vai falar? Vai estar em desespero, vai estar berrando, vai estar gritando, vai estar chorando, vai estar, não quero morrer. Né? Mas eles não. Eles estavam, não, eu estou indo, mas eu estou indo feliz, eu estou vendo a glória de Deus. Se a morte foi isso, meu Deus, quero morrer agora. Sabe assim? Então, é isso que o mundo não pode entender. E não consegue mesmo. Mas o cristão que teme a Deus e que adora a Deus, esse entende. Esse entende. Ele tem um coração adorador mesmo no deserto, mesmo em face da morte, mas o seu coração permanece adorador. Olha que maravilha. E aí vai dizer aqui, na sequência, no verso de número 5, diz assim, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, a minha boca te louvará como de alegres lábios. Ou seja, ele vai falar, olha, Senhor, eu estou passando por essa situação difícil, perdi tudo o que tenho, o meu filho está querendo tomar o meu lugar no trono. Mas, Senhor, eu me sinto tão saciado na presença do Senhor. Eu me sinto tão alimentado na presença do Senhor. Eu me sinto tão pleno na presença do Senhor, meu Deus. É como se eu tivesse acabado de comer o melhor manjar, a melhor comida, a mais nutritiva, a mais deliciosa, e esteja agora satisfeito. Ele se expressava assim para Deus, estou satisfeito. Que estejamos satisfeitos com o nosso Deus, mediante todas as lutas da vida. Porque a adversidade sempre vem, mas como ela vem, ela também passa. Amém? Lembra da nuvem escura?
Ela pode até demorar um pouquinho para sair do lugar, está pesada, né? Mas ela vai sair. Então, aqui, vai continuar também falando no verso de número 5, que eu... isso. A minha alma se farta como de tutano. Então, é essa satisfação da alma que Davi sentia e que ninguém conseguia entender. E talvez até aqueles que choravam com Davi não conseguiam entender. Esse homem perdeu o seu cargo, está aqui andando descalço nesse solo quente, nessas pedras machucando seus pés, ferindo seus pés, e está falando que está saciado, se sentindo alimentado, pleno. Enquanto muitos estavam ali chorando tudo aquilo que estava acontecendo. E muitos talvez não entendiam. Muitos não podem não entender. Mas o importante é que nós sabemos em quem nós temos crido. Sabemos em quem nós temos colocado a nossa confiança. Amém? E no verso de número 6, ele diz assim: quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Aí aqui, nessa versão, ela vai falar assim: quando no leito me vem a vossa lembrança, eu passo a noite toda pensando em vós. Em momentos de lutas, de dificuldades, de batalhas que nós passamos, a gente nunca pode esquecer isso. Nosso pensamento tem que estar sempre no nosso Senhor. Tanto nos momentos felizes também, quando tudo vai bem. Mas o momento mais difícil é aquele em que mais a pessoa ela está propensa a se desviar e cair. Está mais propensa a esquecer de Deus. Mas Davi estava pensando em Deus. Perdia a noite pensando em Deus. Ganhava, né? Pensando em Deus. E aí a gente vai lá para Colossenses, no capítulo de número 3, e diz assim, no verso de número 1, a partir do 1. Colossenses 3:1 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Verso 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então ele estava ali passando por tudo aquilo, mas estava pensando nas coisas que são de cima. Estava pensando no Senhor, meditando na palavra do Senhor. E que assim nós também venhamos imitar Davi nas nossas batalhas. Amém? Verso 7. Porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Então ele está confiando que o Senhor é o seu apoio, o seu auxílio. E a gente não pode perder a nossa fé nos nossos momentos de crises, mas a gente continuar confiando, como nós confiamos em todos os momentos da nossa vida, permanecer com a nossa fé. Amém? Então a gente permanecer nessa fé, confiando que o Senhor, Ele nos guarda nas suas asas. Quem já morou no sítio interior, já chegou a ver isso. Eu vi muito quando eu era criança, porque eu morei numa casa que tinha um quintal muito grande, tinha árvores, tinha pé de manga, de goiaba, de banana. Nossa, é grande lá. E a minha mãe, ela criava pato, criava galinha, criava codorna, criava gato, cachorro, tudo. Porque tinha espaço, né? Então, assim, eu fui criada na minha infância muito em contato com os bichinhos. E eu me lembro que a galinha, a minha mãe fazia o ninho da galinha dentro de casa, porque ela tinha medo que acontecesse qualquer coisa do lado de fora. Então, a galinha vinha, botava os ovos lá dentro, num lugarzinho lá dentro de casa, e ela
Quando os filhotinhos nasciam, ela costumava fazer assim, ela levantava as asas, ela ficava meio arrepiadinha, sabe? Acho que para as asas ficar maior, né? Mais fofinha, não sei. Ela fazia assim, ficava toda arrepiadinha, e os pintinhos entravam tudo debaixo das asas dela. Ela baixava as asas assim, se você olhasse de longe, você não via nada. Mas eles estavam guardados lá, debaixo das asas dela, sabe? E ela ainda ficava có. Quer dizer, não chega perto não, que eu estou aqui protegendo meus filhos, sabe? E se chegasse perto, ela ainda, ela até avançava às vezes, para não mexer com os filhos dela. Então ele vai falar, olha, eu estou debaixo das asas do meu Deus. Ninguém mexe comigo. Ninguém vai conseguir seus intentos, suas más intenções. Nenhum projeto vai prosperar. Eu estou debaixo das asas do meu Senhor. Ele é a minha segurança. Eu estou escondido em Deus. Em algum lugar na Bíblia, eu não lembro agora onde, mas fala de um esconderijo em Jesus Cristo. Que nós estamos escondidos em Deus. Quando cremos em Deus, quando entregamos nossa vida para Deus, o aceitamos como Salvador das nossas almas, estamos escondidos em Jesus Cristo. Amém? Não há o que temer. O deserto vem, mas ele vai passar. Nós estamos até passando, irmãos, por uma fase difícil. Mas essa fase difícil é só um tempo. É só uma questão de tempo. Deus está nos ensinando. E eu creio que nós estamos na sala de aula do Senhor. E eu creio que nessa sala de aula do Senhor, nossos ouvidos estão atentos. Eu sei que nessa sala do Senhor, nós estamos retendo para nós as nossas lições que precisamos. E eu sei que ao seu tempo, o Senhor vai mudar o deserto num grande jardim. Eu creio que ao seu tempo, o Senhor vai fazer uma grande obra nas nossas vidas no particular e também na nossa igreja e também aqui no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. O que nós não podemos, irmãos, é desistir. O que nós não podemos, sabe, é deixar de crer, é deixar de adorar ao Senhor, é deixar de estar na presença desse Deus. E assim como Davi, ele fez, que também a gente possa fazer em nome de Jesus. Para terminar, diz aqui no verso 8, ele diz, a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Ele vai falar, a minha alma te segue de perto, ou seja, na outra versão, a minha alma está unida ao Senhor. O que significa isso? Comunhão. Não deixa a tua comunhão com Deus por nada. Ela é preciosa para você e é ela que te garante a vitória nos céus e aqui. Não deixa a tua comunhão com Deus. Fica firme com o Senhor. Não deixa a tua comunhão com os irmãos. Permanece firme com o Senhor e com os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra possa arder no nosso coração e fazer uma diferença na nossa alma para o nosso bem, em nome de Jesus. Eu agradeço, irmãos, a oportunidade, em nome de Jesus.